vamos definir aqui a espécie, vamos usar nós mesmos, né, já que eu comecei nesse assunto por conta de falando, né, do termo macaco, vamos definir a espécie humana. Então, a partir de qual exato indivíduo é a espécie humana e a anterior, ou seja, a geração anterior, o pai desse indivíduo, mãe, enfim, não é essa espécie. Não tem como ver isso, porque a diferença entre um pai e um filho, né, uma mãe e um filho, uma mãe e uma filha, o ponto que não é o gênero, mas a diferença entre um pai e um filho são ínfimas em relação a características básicas de funcionamento. Então, vai ter a mesma quantidade de olho, vai ter os mesmos genes que irão se expressar para crescer pelo, para crescer quantidade de pelos específicas em determinadas regiões. Então, de uma geração a outra, a diferença é ínfima. Então, o conceito de espécie só dá para se incluir, e é fácil de aplicar, na verdade, quando tem uma distância o suficiente de um indivíduo e outro. Por exemplo, o nosso ancestral em comum com os chimpanzés. Era um ser que era mais ou menos parecido com o chimpanzé, só que com a cabeça um pouco menor. Enfim, eu não lembro exatamente a imagem desse indivíduo, né, desse ser vivo. E em algum momento essa espécie, enfim, esses bichos, eles se separaram de alguma forma, seja fisicamente, cada uma parte da população foi para um canto e a outra parte foi para outro. E aí, dado o contexto físico ali de, esse ambiente favorece mais, é um ambiente frio, por exemplo. Então, seres que têm um melhor gerenciamento da temperatura do seu corpo, ou seja, consegue promover maior calor gastando a menor quantidade de caloria possível. E aí o cara consegue se manter mais quente sem emagrecer muito. E aí, por isso, o cara consegue ter mais filhos. E aí, depois de 7 mil, 10 mil anos, 80% daquela população são regidos de seres que têm essa predisposição a ter um melhor gerenciamento de temperatura. E assim, e aí aquela outra população que estava junto com essa antes, só que foi para uma região quente, teve esse mesmo mecanismo de seleção, só que para outras características. E aí você vai passa 10 mil anos, passa 1 milhão de anos, e você vê essa bifurcação, essas duas linhas que foram para caminhos diferentes, a gente encontra o chimpanzé e o outro o ser humano. E aí sim fica fácil você olhar para o ser humano e falar, o ser humano é uma espécie, a espécie humana, e o chimpanzé é outra espécie. Só que se a gente voltar no caminho lá e ver bem no comecinho dessa bifurcação, a primeira geração após essa separação, por exemplo, digamos que seja uma coisa bem pontual, assim, aconteceu alguma coisa específica, vamos imaginar um contexto não real aqui, porque eu não lembro exatamente de como aconteceu, né? Mas só para exemplificar. Digamos que essa espécie de seres tiveram que se separar exatamente uma data específica por conta de algum acontecimento, sei lá, rachou no meio o chão e aí metade foi para um canto e metade foi para outro. Digamos que seja isso. Se nós passarmos, sei lá, 10, 15 anos dessa data e olharmos para os filhotes, né, os filhos dessa geração de uma região e da outra, do lado esquerdo e direito, digamos assim, né, dessa rachadura, não vai ter diferença nenhuma. Você não consegue falar, não, essa é uma espécie e essa é outra, eles são exatamente a mesma espécie. E se você passa 2 gerações é a mesma coisa, 3 gerações é a mesma coisa. E se você passa 20 gerações, aí gradualmente terão diferenças, mas ainda assim, como é que você fala que a partir de qual momento é uma espécie diferente? Porque por mais que 100 gerações depois é uma espécie de... Você já talvez consiga falar que é uma espécie diferente. Como é que você vai diferenciar o número 100 do 99? Você consegue do número 100 do número 1. Digamos que seja uma fileira assim, de indivíduos, né? Que é o pai, o filho, o neto, o pai, o filho e o Espírito Santo também. Senti a necessidade de falar aqui. E tendo em vista isso, né? A diferença ínfima de um ser para outro, de uma geração para outra, causa
essa dificuldade de definir exatamente o que é uma espécie. Aí já tiveram várias, inúmeras definições do que é espécie na história aí. Um monte de gente já falou, espécie é tal, seres que têm, sei lá, características físicas parecidas, têm compatibilidade reprodutiva e que não conseguem se reproduzir com seres de outras espécies. Beleza, só que se você pega a linha evolutiva, né, os descendentes, ou seja, o pai, o avô, o bisavô, e volta desses descendentes, volta nessa linha de tempo 10 mil anos para trás, você ainda vê que é a mesma espécie, você pode dizer que é a mesma espécie. Só que se você volta 1 milhão de anos atrás, naquela linha evolutiva desse ser, aí sim você consegue dizer que é uma espécie diferente. Só que, beleza, as pontas você consegue diferenciar, mas a partir de exato qual momento que você diz que ali é uma espécie diferente e ali não. Então você diferencia as espécies a partir de períodos. Porque se você for traçar uma linha de tempo e for colocar ali, por exemplo, num papel mesmo, eu estou escrevendo aqui uma linha de tempo, na ponta está o ser humano, e na ponta direita e na ponta esquerda está o ancestral em comum que nós tínhamos com os chimpanzés. E aí aqui na ponta, aí eu tenho que marcar com marca-texto, por exemplo, as regiões de qual linhagem era uma espécie e qual que era outra. Se eu marcar, por exemplo, digamos que seja 1 milhão de anos, aqui exemplos esdrúxulos e reais só para exemplificar e facilitar, na verdade, o entendimento. Digamos que seja 1 milhão de anos, esse período. Eu marque com um marca-texto do canto direito até a metade, a espécie humana, e da outra metade até a ponta esquerda sei lá, eu não lembro o nome do bicho, mas vamos dizer aqui, hominídeo. Digamos que aí é uma espécie hominídeo. Eu sei que não é, eu sei que hominídeo é uma outra coisa, só que eu só estou usando o nome só para ter o que falar aqui. Beleza. Só que se você... Aí fica fácil trabalhar assim, você dizer que a ponta pega o ser humano de hoje em dia e você olha o cara que era 500 milhões de anos atrás, beleza, tem uma diferenciação ali, esse é o ser humano e esse é o hominídeo. Agora se você pega o cara de 500 milhões de anos atrás e compara com um cara de 500 milhões e 1 anos atrás, ou seja, o filho dele, só que ele já está dentro do outro quadrante dessa linha, é exatamente o mesmo ser. Exatamente a mesma espécie, não tem nada. Todos os critérios que você criou para definir uma espécie, os dois estão nos mesmos critérios. E esse é exatamente o problema de definição de espécie.